Então, agora, a lição de número 105, de título Nem Todos. Está no Evangelho de Lucas, esse versículo, capítulo 9 e versículo 28. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Digna de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Por que não convidou os demais companheiros? Na pergunta. Acaso Felipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejem forçar a porta do plano espiritual. Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa de competência prévia, ao primeiro homem que surja tomado de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E, no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e educar-se. Foi um chamado, aqui eu acho que é um chamado muito grande a todos nós que temos essa ansiedade de estar em contato com os espíritos mais iluminados do mundo, apenas porque nos tornamos espíritos. Nós temos essa pretensão, né? Imagina se os apóstolos naquela época, todos estavam ali com Jesus, não queriam presenciar tudo que Jesus queria fazer, entender tudo que ele queria ensinar. E o próprio Cristo mostrou que isso não era possível. De todos que ele escolheu, os 12 que ele escolheu. Então, iniciando. O título é Nem Todos. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Digna de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu, que são João e Tiago, para presenciarem a sublime manifestação do monte. Qual manifestação é essa? Quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Ali naquele momento, né, Moisés
e Elias encontram com Jesus. E isso é uma coisa muito interessante para nós pensarmos. Porque neste encontro, os 3 apóstolos que Jesus escolheu estavam ali com ele. Jesus já sabia disso, que ia acontecer. Então, escolheu dos 12 os 3 que seriam capazes de ver e compreender. Agora vem o questionamento. Por que Jesus não chamou os 12? Olha só, por que não convidou os demais companheiros? Aí ele vai fazer um exemplo. Acaso Felipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Por acaso eles não teriam satisfação em ver ainda mais um fenômeno desse? Não era Tomé um companheiro indagador ansioso por equações espirituais? Jesus não deveria escolher o Tomé, porque Tomé é aquele que ficava perguntando um monte de coisa e queria saber um monte de coisa. Por que Jesus não escolheu Tomé? Aqui nós vamos entender o seguinte. Felipe e André eram apóstolos de João Batista. E eles passam a seguir Jesus a partir do momento que João Batista dá a eles a certeza de que Jesus era o Messias, que viria depois dele, João Batista. Então, eles tinham uma crença inicial em João Batista, depois passa para acompanhar Jesus. Mas estão ainda naquela de, vamos ver, foi João quem disse. Segundo, Tomé. Tomé é aquele que ficava questionando, perguntando. Muitos espíritas acham que ficar fazendo perguntas, e um monte de perguntas, sem saber antes para que serviria essas respostas que eles tantos querem, a não ser para cansar aqueles que têm uma boa intenção em nos auxiliar. Porque não evolui a gente. Vamos lá. Eu chamo isso de curioso. Há pessoas que carregam com ela uma vontade de ser tratado de maneira especial dos outros. Tem pessoas que carregam uma pretensão de ser vista de maneira especial ou de exceção. É o ego, a vaidade ainda dentro de nós. Para algumas pessoas não basta estar ao lado de um espírito evoluído, ou estar sendo ensinado por um bom espírito. Olha, Tomé, não basta estar convivendo com o Mestre Jesus. Precisa fazer alguns questionamentos, e a gente percebe que o problema não são os questionamentos, porque eles são saudáveis, demonstra que a pessoa tem interesse em aprender. O problema é o grau desses questionamentos. Quer ver uma coisa? Jesus nos ensinou X, falou tal coisa. Aí a pessoa levanta a mão e fala assim, que dia que ele falou isso mesmo? Que hora que ele falou isso? Era de dia ou de noite? Tinha mais homem ou mulher? Compreenderam todo o meu questionamento? Do que serve? Para que adianta? Existe uma ansiedade em algumas pessoas de aprender. Mas eu sempre lembro as pessoas que antes de eu querer saber, eu preciso saber o que eu quero saber. Como assim, Guto? Às vezes, eu me nutro apenas de curiosidade, não é saber. Antes de eu fazer uma pergunta, que dia era aquele? Eu pergunto para mim mesmo. Eu quero fazer essa pergunta, que dia era aquele? Mas se eu recebesse a resposta, exatamente o dia, o horário e a quantidade de homem e de mulher, o que isso ia mudar na minha vida? O que isso ia mudar ao reler o texto? Eu ia ter aprendido algo diferente? Não. Então, eu já aprendi que a minha pergunta não vai me levar a nada.
E eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? A gente vê Jesus lidando com questões simples dos homens, mas respondendo somente aquelas que poderiam ser marcadas como ensinamento nas respostas. Porque Divaldo Franco nos ensina, nos fala, e muitas vezes ele termina uma palestra e aí ele abre ao público os questionamentos. E ele percebe que grande parte dos questionamentos é pura curiosidade. Muitas vezes não vai acrescentar em nada ele responder aquelas perguntas ao conteúdo da palestra. Não vai fazer ele se lembrar de nada que ele deixou de falar ou de reforçar. São questionamentos dos mais simplórios que existem. E ele fala assim para as pessoas. Perguntaram a ele por que ele separa muitas questões e ele não responde. Outros lendo depois, por que ele não respondeu? Ele fala assim, porque muito daquelas respostas que eu daria já estão escritas em livros. As pessoas têm preguiça de ler, de estudar, de pesquisar. Acha que é mais simples fazer perguntas como se fôssemos computadores. E vamos dando as respostas para atender como se fosse pseudos. São pessoas muito acomodadas, né? Então elas querem aquelas respostas prontinhas, fácil, sem ela ter que buscar, sem ela ter que ler. Mas quem tem que responder tem que saber. E quem sabe é porque fez o trabalho que o outro não quer fazer. Aquele que só quer questionar. Tem pessoa que adora fazer perguntas. Mas não são perguntas saudáveis, positivas, benéficas para a evolução. São puras curiosidades. E isso provoca, sim, um certo afastamento dos benfeitores. E é por isso que os benfeitores, os espíritos mais evoluídos, tendem a deixar os espíritos mais simples de conhecimentos mais próximo dessas pessoas que vêm fazer questionamento. Porque auxilia esses espíritos a sair também atrás das perguntas e a entenderem que nem todo questionamento é realmente uma pergunta. É apenas uma curiosidade, muitas vezes. E nós precisamos separar isso. Tá certo? A parte importante do espiritismo está sendo revelada. Está sendo ensinada. O que não está sendo revelado e ensinado são questãozinhas. Tomemos muito cuidado para não entrarmos nessa, porque a própria obsessão nos cria dúvidas quando as questãozinhas não estão respondendo. Aqueles que não sabem, não conhecem nem a resposta das grandes questões, porque não estudaram. Então, às vezes eu não quero estudar o ESG, eu não quero ler o Livro dos Espíritos, eu não quero ler o Evangelho segundo o Espírito. Geralmente são pessoas que não leram as obras básicas de Kardec. Não lê a Gênese, não lê nada. Então, essas pessoas, elas já entram no Espiritismo, sentam ali numa palestra, ou tem um amigo que tem um conhecimento, e fica fazendo aquelas questões. Geralmente são questões repetitivas. São questões que todo mundo faz, já estão respondidas nas obras básicas. Né? Hoje os espíritos estão mais para atender questões que não foram exploradas ainda. Para a nossa evolução. Senão o espiritismo ia ficar naquele repetitivo. Por exemplo, por que os espíritos não aparecem para todo mundo? Por que não? Aquelas perguntas que todo mundo faz. Então vamos entender que também cabe a nós a responsabilidade de estudar. Daí, por que Jesus está fazendo isso? Ele está falando, né? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. Não dá para você revelar algo mais
aprofundado para alguém que tem dúvidas muito pequenas. E que quando eu tenho dúvidas muito pequenas é porque eu não entendi um todo. Porque quando eu entendo o todo, eu sano as dúvidas pequenas, às vezes não. Quer ver uma coisa simples? Eu estou há 20, 30 anos estudando Espiritismo, até hoje não sei a minha reencarnação. O que importa a sua reencarnação? Que eu fui em outras vidas. Aí eu falo que eu só quero saber uma vida. Aí eu falo da vida, quero saber duas vidas, quero saber se foi homem, se foi mulher, se foi isso, se foi... E o que isso muda em sua vida? Continue estudando o Espiritismo. Ele vai te ensinar o seu futuro de evolução. Porque você precisa, ao continuar estudando o Espiritismo, aprender mais conhecimento. Sua vida não é conhecimento. Sua vida passada, no máximo, te dá experiência. E olha lá, tá? Depende de como você vai saber sobre ela. Não perca tempo em saber reencarnação. Isso você vai lembrar quando morrer. Você está ali nas obras, que o espírito pode recordar de todas as reencarnações depois que desencarnar e recuperar a lucidez. Então, por que você quer saber agora na vida física? O que importa se você foi um marechal, um general, uma mulher, uma mulher da vida? Não importa. O que importa é o que você precisa agora, na sala de aula, aprender. O que adianta um professor chegar na sala de aula da 8ª série e ficar falando tudo que aconteceu na primeira, na segunda, na terceira série? Os alunos vão levantar da sala e vão embora, porque eles já sabem. Eles não querem aprender algo novo. Estamos na escola para estudar algo novo. Não perca tempo. Os obsessores fazem a gente a fixar nisso. E muitas pessoas que têm potencial para estudar, aprimorar, crescer, evoluir, abandonam o espiritismo porque não são respondidos em questionamentos, em questiúnculas, que eu vou falar assim, questionamentos muito simples. Larga a mão. Isso eu garanto. Vai ser respondido depois que você desencarnar. O importante agora da sala de aula é aprender o que é compatível com a sua capacidade. Evolua, cresça, aprenda. O fato deve ser lembrado por quantos desejam forçar a porta do plano espiritual. Tomemos muito cuidado com isso. Queremos começar o espiritismo hoje e já achamos que estamos tendo contato com Jesus. Calma. Tudo leva tempo. 7 a 10 anos para cada situação. Trabalho que eu faço. Calma, né? Certo. O intercâmbio com esse ou com aquele núcleo de entidades do além é possível, ele está falando. Mas nem todos estão preparados. Há um só tempo para a recepção de responsabilidades e benefícios. Então, às vezes, naquele centro que você está, na comunidade, na religião, você vai encontrar uma pessoa que está mais preparada, que está mais estudada. Não tem nenhum problema. Ela já fez por merecer um trabalho todo antes de você ali chegar. Você vai começar o seu e daqui a um tempo estará igual, mas não vai estar igual no momento que começar. Então não se desanime, né? Muitas vezes as pessoas dizem assim: "Ah, eu também sou médium. E por que que eu não incorporo Bezerra de Menezes?" Eu sempre digo assim, porque talvez você não trabalhou como Divaldo, como Chico Xavier, ou como qualquer um outro médium de tamanha envergadura e dedicação. Imagine um Bezerra de Menezes incorporar no médium que ainda não conhece as obras básicas, incorporar no médium que não faz caridade nenhuma, que mal e mal de vez em quando assiste uma palestra. Para que um Bezerra de Menezes se preocuparia com aquele médico? Então,
Não é a mediunidade que atrai os espíritos superiores. É o que eu faço com a minha mediunidade é que atrai ou repele os espíritos superiores. É a obra que eu executo. Isso é importante. É o esforço que eu faço para aprender, inclusive, desenvolver o conhecimento para assimilar o conhecimento deles. Tá? Não é os meus benfeitores que me elevam, é eu que me elevo para alcançar a identificação com meus benfeitores, a influência deles. Então, muitas vezes você que está começando agora, talvez tenha um Bezerra de Menezes, um André Luiz, mas está te esperando. Esperando o quê? Você estudar, você evoluir, você crescer para conseguir sentir, perceber e traduzir os pensamentos deles. Não se confia, ele está explicando, não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa cujo manejo dependa de competência prévia, ou seja, que aparelho é esse? Intuição, inspiração, mediunidade, que dependa de competência prévia, adquirida através de quê? Estudo sério, dedicado, sistemático. Ao primeiro homem que surja tomado de bons desejos. Muito tempo, há um tempo atrás, as pessoas chegavam no centro espírita e diziam que bastava querer fazer caridade e saía fazendo caridade. Falava, não. Todo bem precisa de aprendizado também, até o mal. Aliás, se você não quiser aprender, fazer nada já é mal. Olha só, o mal não precisa aprender, mas o bem precisa. Agora, se você quiser fazer uma maldade boa, elevada, de larga escala, precisa aprender. Tudo na vida precisa aprender, inclusive a bondade. A caridade precisa aprender. Bom, então não é só quem está de boa vontade e pronto, já está com boas inspirações. Já pode fazer de tudo. Não, não faça isso, não. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Ninguém vai quebrar a ordem do tempo, das horas, da sequência, dos anos. A gente fala e muitas pessoas pensam, mas eu já sei, eu já aprendi, eu já estou aqui há tanto tempo. Ainda não é o suficiente. Lembra que o bem é segurança. Assim como você atinge a inspiração de bons espíritos, você também passa a ser ouvido, perseguido e acompanhado pelos maus espíritos nas mesmas perseguições. Então, você pode até querer inspirar, receber uma intuição para escrever um livro maravilhoso. Só que não se esqueça que as armadilhas para esses médios são muito maiores. A queda são mais gigantes. Cuidado. Entenda aí. E para que eles te protejam, eles vão deixar você fazendo um trabalho dentro daquilo que você é capaz de aprender, defender-se daqueles que vão te atacar em virtude do seu trabalho. Então, você está caminhando equilibradamente. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, ao mesmo momento, ou de súbito, né? As grandes revelações. Não vai ser assim. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Bom, vamos lá. Eu posso considerar um núcleo de atividade espiritualizante. Você é um núcleo para si próprio. E o núcleo, cada centro, cada casa espírita, cada comunidade espírita vai ser presidido por aquele que tem
mais senso de harmonia, né? Pelo melhor senso de harmonia. Ou seja, por aquilo que as pessoas elegem harmonicamente. Infelizmente, isso é difícil porque nós temos eleições e essas eleições hoje são muito complicadas, né? Que todas são manipuladas. Então, mas deveria ser harmonicamente, ou seja, aquela pessoa que está hoje comandando aquele centro espírita seria a pessoa que todos gostariam que comandasse. Ou a maioria que comandasse. Harmonicamente. Sem guerra, sem disputa. E os que não concordam, não é que não concordam, é que acha que poderia ser uma outra pessoa, mas também admira aquela que ali está, porque é harmônico, não imposto. Esforço e afinidade. Esforço, porque é presidiado também pelo esforço que cada um faz. Então, aquele que quer hoje presidiar um núcleo de atividade, esforça-se, não só para trabalhar naquele local, para não faltar, mas para estudar e aprender. Depois, terceiro, reforma íntima, para se tornar uma pessoa que transmite a todos à sua volta harmonia. Certo? Depois, afinidade. E aí, sem dúvida nenhuma, afinidade é algo que a gente sente, percebe. É quando você ouve alguém falando e se afina com aquela pessoa. Gosta da maneira como ela coloca as palavras, se afina com a maneira dela ser dentro daquele núcleo de atividade, como ela se comporta, como ela atende as pessoas, como ela se dedica. A afinidade é ampla demais. Como é feito o trabalho dela, como ela conversa, como ela ensina. Né? Então, nós podemos utilizar 3 itens: harmonia, esforço e afinidade. E podemos eleger uma pessoa para comandar esse ciclo, esse núcleo de atividade. Nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. Bom, aí vem aquele outro critério, né? Os trabalhos pessoais, né? Como é que está a sua ficha de trabalhos pessoais? Como é que você está se comportando como cristão? Às vezes, nós temos pessoas no centro espírita, no núcleo de atividade espiritual, que ela só quer cargos, ela não quer trabalho. Ela assume qualquer tarefa que você der, mas desde que dê para ela um cargo. E, na verdade, se ela não tiver um cargo, ela não gosta de trabalhar, digamos, anônimo, ou sem ter um cargo. Outras, todas as atividades que lhe dão, ele deixa de lado, dizendo que não tem como, não dá, não vai, e não pega nenhuma atividade da casa espírita. Então, quais são os seus ficha de bons trabalhos? Geralmente, um bom trabalhador, ele trabalha naquilo que a casa necessita, ele faz o que a casa precisa que seja feito. Por isso é que ele é bom, e por isso que ele é trabalhador. Ele vai fazendo. Há trabalhos que ele gosta, e faz melhor ainda. Há trabalho que ele gosta de fazer, mas ainda não lhe deram a oportunidade. Então ele vai fazendo o que a casa precisa até que vague, e ele se candidata, e ali ele fica. Na nossa casa, nos núcleos de atividade espiritualizante, nós temos que aceitar a trabalhar naquilo que nos é colocado. Mas às vezes, sei lá, eu não tenho esse dom, por exemplo, de mexer com números, e me colocaram para fazer a parte da contabilidade ali do administrativo.
não tem problema, aprende. Se não der conta, peça ajuda. Mas não deixe de fazer aquilo do qual você foi convidado. Tente fazer pelo menos. Até que você mesmo descubra em você o que está falho em você para servir. Porque se nós viemos pensando que só vamos servir de uma maneira, nós também não desenvolvemos. Né? E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso, querer ou aquilo, ele está falando assim, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e educar-se. Quem... Olha, o meu trabalho que eu estou fazendo aqui, eu estou ensinando. Então, eu me candidatei a aprender, a me educar. Se eu não aprender, eu não devo ensinar. Se eu não me educo com o que eu ensino, eu não devo ensinar. Porque se eu vou ser o primeiro a me comportar como alguém que nunca ouviu o que saiu pela minha boca, é melhor eu nem ensinar. Porque eu estarei cometendo o mesmo erro que o fulano, duplamente. Uma é por fazer, outra é por saber que não deve fazer, que é saber fazer o certo e não fazer, e ainda continuar a fazer errado. Então, a todos que ensinam, a todos que trabalham, a todos que se dedicam no serviço da caridade, do aprendizado espiritual, temos que aprender a educar-nos com essas atividades, com este conhecimento. Ou seja, o cristão deve ser o primeiro a educar-se com o cristianismo. Olha que lindo, olha que legal demais. Então, a religião não é algo que eu digo aos outros, não é algo que eu profiro aos outros, não é algo que eu ensino apenas aos outros, é algo que eu uso para a minha própria educação. Reforma íntima. Sempre caímos nisso. Reforma íntima.